Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carolina Barreto, sou uma das fundadoras da Pontos Diversos e estou aqui com a parceria aqui de minha grande parceira de trabalho, Renata Martorelli, Fernando Lima, nosso grande amigo, convidado da entrevista de hoje, Luiz Henrique, o nosso intérprete, que tem estado conosco em todas as atividades online nos últimos tempos, né? Não seria diferente agora para esse momento importante, que é a virada da diversidade. Então, para começar, nós vamos tornar esse espaço aqui mais inclusivo, falando um pouquinho da nossa audiodescrição. Então, eu vou fazer a minha, vou fazer a do ambiente, e depois eu vou passar para vocês, para que vocês possam fazer a audiodescrição de vocês. Como eu falei, eu sou Carolina, eu sou uma mulher negra, estou de cabelo curto, né, na altura do queixo, preto, meu cabelo. Estou usando um fone de ouvido que deixa meu cabelo assim para trás, com um fio branco. O fone é preto, tem um fio branco. Estou usando uma blusa branca que tem alguns flamingos, eu acho, não sei, uns bichinhos aqui, umas aves, e um colar que tem pedras cinza e brancas, meio prateadas. Atrás de mim, eu tenho um vidro, uma janela de vidro com uma cortina atrás fechada, e a minha janela, ela está refletindo um pouco a paisagem do lugar que eu estou, um céu meio azul, assim, alguns prédios que dá para ver aqui pela paisagem. Termina sendo um quadro, né, que fica aqui atrás. A gente está transmitindo essa entrevista hoje através de uma tela, onde a gente tem aqui as 4 pessoas, né, que eu mencionei, Renata, Fernando Lima e o Luiz Henrique, e o nosso pano de fundo dessas telas é a marca da Pontos Diversos, que dá para ver só algumas partes dos círculos verdes e amarelos, tá aqui no fundo, né? Aqui acima, no iniciozinho da nossa tela, tem o nome Virada da Diversidade em branco, num fundo verde, e abaixo a gente tem aqui a marca da Pontos, que é o nome Pontos Diversos, com diferentes círculos coloridos, né, expressando aí a nossa diversidade, e o nome da nossa campanha, que é a Virada da Diversidade, que está numa logozinha que tem uma seta para um lado, o nome virada, uma seta apontando para o lado direito e uma seta apontando para o lado esquerdo, no nome diversidade. Então, essa aqui é a nossa imagem, e aí vamos seguir com a descrição de vocês. Obrigada, gente. Olá, amores, eu sou Renata, sou uma mulher de 46 anos, de pele branca, eu tenho o cabelo raspado, com uma tatuagem de uma mandala, com o ideograma do amor tatuado no centro, estou usando um óculos transparente, tenho os olhos escuros, estou de batom um rosa avermelhado, estou de fone de ouvido branco, tenho um colar bege. Estou com um vestido azul com listras brancas e amarelas. Atrás de mim tem uma parede branca. Vamos lá, Luiz, você faz a sua descrição? Sim. Como já Bom dia, aí, amigos. Perdão, Luiz, continue. Não, tudo bem. Meu nome é Luiz, eu sou intérprete de Libras, né? Eu sou um homem de 33 anos, eu sou pardo, uso óculos de acetato preto e estou usando uma camisa social preta e atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou aqui para poder interpretar essa entrevista e garantir acessibilidade para a comunidade surda também. Bom dia, eu sou o Fernando, eu sou um homem de 69 anos, uso cabelo bem baixinho, graças a Deus ainda tenho bastante cabelo, uma boa herança do meu pai. Uso óculos, meus óculos são um pouco prateados,
Estou com a barba crescendo, estou deixando a barba agora, então tem um pouquinho, meu rosto está com bastante pelos brancos, mas não posso chamar isso de barba ainda, chegará daqui a pouco. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Fernando. Estamos aqui para apresentar a virada da diversidade, para convocar todas as pessoas que acreditam que é possível um mundo diferente, melhor, mais justo e sustentável. Cada pessoa, organização ou empresa se posiciona de acordo com seus propósitos, com sua cultura e suas experiências. Neste ciclo de entrevistas, convidamos pessoas incríveis, parceiros de vida, de causa, para falarem do lugar e o que estão fazendo para mudar o mundo. Para saber um pouquinho mais do que a Pontos Diversos faz para mudar o mundo, acesse o nosso site. Entre em www.pontosdiversos.org e acesse também as nossas redes sociais. Lá vocês podem encontrar formas de fortalecer e valorizar a diversidade, fazendo doações, contratando nossos serviços de aprendizagem profissional, conhecendo uma avaliação e uma proposta incrível de jornada para promover a diversidade e a inclusão em ambientes empresariais. Aderindo também ao Clube da Diversidade, usufruindo de conteúdos e produções super importantes para você se atualizar e saber se posicionar com propriedade nas pautas de diversidade e inclusão, entre muitas outras travessias possíveis. Então, conheça um pouquinho mais. E estamos aqui com um convidado muito bacana, uma pessoa que se tornou um amigo muito próximo da Pontos Diversos e nosso, Fernando Lima, que ele é psicólogo, consultor em RH, com carreira executiva em mais de 40 anos de empresas nacionais e multinacionais, brasileiras e estrangeiras. Atualmente, ele é diretor de RH virtual da Altius Soluções Digitais, uma empresa de call center, e é diretor regional da BRH São Paulo em Alphaville. A BRH, né, que nos conectou e fez que a gente pudesse nos conhecer. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco e seja muito bem-vindo. Então, para isso, eu lhe pergunto, de que lugar e o que você está fazendo para mudar o mundo? Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho uma história que talvez tenha me impulsionado a olhar o mundo de uma forma diferente. Eu sou do interior de São José dos Campos, aqui pertinho de São Paulo, mas que também é praticamente fronteira com o sul de Minas. Meus pais são de Paraisópolis, no sul de Minas, e quando se casaram, eles imigraram para São José dos Campos, que é uma cidade que estava se industrializando. Lá foi implantado o Centro Tecnológico da Aeronáutica e tinha grandes empresas como a General Motors, a Johnson Johnson, e a Tecelagem Paraíba, que é onde meu pai trabalhou por 40 anos e onde todos os 10 irmãos trabalhamos também no nosso primeiro emprego. Dessa vida do interior, família grande, religiosa, eu passei pelo seminário. Eles identificaram, quando eu ainda tinha 8 anos, que eu apresentava sinais de vocação. Então, eles me enviaram para o seminário. Era a primeira vez na vida que eu viajava, era a primeira vez na vida que eu tinha um enxoval próprio. Porque família grande, a gente herda a roupa dos mais velhos, né? Então, à medida que os mais velhos vão trocando de roupa, então eles vão cortando e adaptando para os menores, né? Então, era uma emoção muito grande para mim, uma novidade viajar, e eu comecei a perceber nessa passagem essas coisas que faziam diferença para mim, né? Fiquei 4 anos no seminário, foi uma experiência maravilhosa, aprendi a estudar, aprendi a ler, li quase 2.000 livros nesses 4 anos que eu estava lá, me tornei o bibliotecário do seminário, mas já no começo da adolescência, eu voltei para minha casa e continuei minha vida em São José dos Campos. Com a fundação da Embraer em São José dos Campos, eu fui contratado para ser o recrutador, para trabalhar na área de recrutamento e seleção, junto com um psicólogo, a quem eu admirei muito e que me inspirou a fazer um curso de psicologia. Trabalhei 6 anos na Embraer,
onde eu contratei 7.000 pessoas para trabalhar naquela empresa, dos mais diferentes tipos. Com isso, eu ganhei uma experiência muito interessante profissional e vim para fazer faculdade em São Paulo. Imediatamente eu fui contratado no Citibank, onde eu trabalhei por 16 anos. Bom, esse simples início da minha vida profissional, na década de 70, onde o Brasil estava crescendo, expandindo, era chamada década do milagre, né? Eu vindo de uma origem pobre, de uma origem humilde, mas com uma forte formação religiosa, eu olhava para o mundo de uma maneira assim, eu quero melhorar esse mundo, eu quero contribuir para esse ser um mundo melhor, não é? Naquela época, a gente fazia nas empresas o planejamento estratégico, e a gente definia para as empresas o que na época a gente chamava de missão, visão e valores. Hoje a gente chama de propósito. E já naquela época eu aprendi a definir um propósito para mim. E o meu propósito era tornar o mundo mais feliz através do trabalho, tornando o local de trabalho um local melhor. Porque as empresas não existem por causa dos seus funcionários. As empresas existem por causa dos seus clientes. Mas muitas vezes existem em detrimento dos funcionários. E é um ambiente onde você passa a maior parte da sua vida. Você passa 9, 10 horas por dia no trabalho, gasta 1 ou 2 horas para ir e voltar do trabalho, e sobrou pouco tempo para você conversar, conviver com a sua família, estudar, se divertir e dormir, naturalmente, né? Então, eu achei que esse ambiente a gente podia contribuir para a sua melhoria, né? E fazendo faculdade e trabalhando, eu tive outro privilégio, porque você fazer faculdade já profissionalizado é outra coisa, você aprende de uma maneira diferente, né? Então, eu pude, desde cedo, aplicar tudo que eu aprendi na faculdade no mundo do trabalho e também contribuir com meus colegas na faculdade com a minha experiência profissional. E assim, continuei a minha jornada pelo mundo. Eu me casei quando eu me formei, em 1977, eu namorava fazia 2 anos, e nós tivemos 2 filhos, o Rafael, que hoje tem 43 anos, a Marcela, que tem 41 anos, ambos vivem hoje, o Rafael nos Estados Unidos, e a Marcela e a Juliana no Canadá. Mas no ano 2000, quando eles foram para os Estados Unidos e Canadá, nós passamos pela síndrome do ninho vazio. Eu tinha um excelente emprego, uma casa maravilhosa, e só tínhamos a Regina e eu. E a Regina dedicava sua vida à família. Ela não trabalhava fora de casa. Então, nós que participávamos vamos dizer, apoio a ONGs e também a orfanatos, decidimos adotar 3 crianças. Eram 3 irmãos que estavam numa casa de passagem. Então, nós adotamos 3 crianças que vieram com 6 meses, 2 anos e 4 anos e meio. Era de família que tinha violência familiar, eles eram, a mais velha, pelo menos, era muito, muito complicada, mas, graças a Deus, ao passar para esse novo ambiente da nossa casa, elas se tornaram crianças maravilhosas, se desenvolveram muito bem, conseguiram completar a sua escolaridade. Os 2 menores, os 3, na verdade, hoje, ainda estão concluindo a sua faculdade, né, cada um fazendo uma coisa diferente, e nós dedicamos a nossa vida nessa, vamos dizer, nós fomos pais pela segunda vez, e hoje nós fomos o que a gente chama de pai e avô, né? A gente, quando levava eles na escola, eles tinham vergonha que a gente chegasse junto, porque todos os pais eram novinhos e nós éramos velhos, né? Mas aí aconteceu um fenômeno muito bonito na nossa vida, que é a decisão de adoção foi uma decisão familiar. Nós conversamos com os nossos filhos mais velhos e fizemos um pacto, porque como a gente já tinha mais de 50 anos, a gente tinha medo de não poder levá-los até o final. Então, a adoção não foi só do Fernando e da Regina, foi da família inteira. E hoje, os meus filhos mais velhos são padrinhos dos meus filhos mais novos, dão toda a atenção e cumprem um papel muito importante, porque, como jovens, eles conseguem ter um tipo de interação com as crianças que nós, mais velhas, não conseguimos, por mais que a gente queira, né? Bom,
Continuamos a nossa jornada. Eu encerrei a minha carreira profissional em 2006, depois de trabalhado em diversas empresas dos tipos mais diferentes do mundo. Tem uma que vale a pena destacar, que foi a Perdigão, onde eu trabalhei por 2 anos, e a Perdigão é uma empresa que tinha 90 mil funcionários, mais de 70 mil eram mulheres. Eles estavam concentrados em grandes fábricas, são 13 fábricas no Brasil, e mais 8 fábricas no exterior, e essas 13 fábricas no Brasil estão cada uma numa grande cidade, vamos dizer, numa pequena cidade no interior, onde a Perdigão, é o maior empregador e, na verdade, a maior entidade econômica, né, a que gira a economia do local. E a minha primeira experiência como diretor de recursos humanos dessa empresa foi muito curiosa, porque eu solicitei uma pesquisa de clima organizacional para saber como os funcionários se sentiam na empresa, não é? E nós tivemos um choque enorme, porque nós tivemos um índice gigantesco de queixas de assédio sexual. As mulheres, que eram maioria nessa empresa, rarissimamente ocupavam posições de chefia, mesmo nos níveis mais baixos. Os chefes eram sempre homens. E essas mulheres se queixavam, na pesquisa, que era confidencial, protegida, de que, para permanecer em emprego, ou para subir no emprego, ou para ter um aumento salarial, muitas vezes elas eram solicitadas a fazerem favores sexuais. E vocês imaginam isso numa grande empresa que já era uma empresa multinacional e de grande impacto na economia do Brasil, era a segunda maior empresa de proteínas do mundo, né? E a segunda do Brasil, a primeira era a Sadia, que mais tarde, 2 anos depois, foi comprada pela própria Perdigão, a Sadia. Então, eu levei esse resultado da pesquisa para a diretoria e perguntei para eles se era isso que eles queriam que a sua empresa fosse. Se eles tinham consciência de que esse era o ambiente que a maioria dos nossos funcionários conviviam. E, graças a Deus, eles disseram que absolutamente não. Isso é um pouco, talvez, como o racismo estrutural, né, gente? O preconceito, a maneira como está estruturada nossa sociedade, muitas vezes não nos permite ter consciência da forma como nós tratamos os seres humanos, as pessoas, né? Seja pobre, seja mulher, seja negro, e eles me apoiaram 100%. Então, em 1 ano, nós fizemos um trabalho muito grande, totalmente apoiado pela diretoria, e nós chegamos a despedir cerca de 300 líderes da empresa, porque nós não acreditávamos que quem tinha praticado uma série de comportamentos que eram absolutamente inaceitáveis eram passíveis de desenvolvimento nessa empresa. Elas já tinham criado a sua marca, né? E as pessoas já não as respeitavam mais. 1 ano depois, nós fizemos a nova pesquisa, e nós não tivemos nenhuma queixa, 0 queixa sobre questão de tratamento desigual, de assédio sexual, de assédio moral, e isso foi, talvez, a maior conquista profissional que eu tive. É um exemplo bem claro de tudo que a gente faz no dia a dia, no mundo do trabalho, para tentar melhorar o mundo do trabalho, mas, às vezes, nem aparece, né? Fica algo meio invisível, né? E como eu venho de uma origem humilde, eu sempre tive facilidade de conversar com as pessoas no chão de fábrica, com as pessoas mais humildes, e eu tenho uma excelente formação, eu sempre aprendi língua estrangeira e tudo mais, eu também tenho um enorme trânsito na diretoria. Eu estou em diretoria de empresa há mais de 30 anos, então eu tenho um grande trânsito também na diretoria. E eu conseguia fazer sempre essa ponte. Então, o meu papel de recursos humanos, o meu papel de buscar tornar o mundo melhor através da melhoria do mundo do trabalho é a coisa mais gratificante que eu carrego comigo e da qual eu me orgulho. E nesse ambiente, eu cada dia conheço pessoas maravilhosas, como eu conheci a Pontos Diversos no Congresso Nacional de Recursos Humanos, que é o CONAR, há 2 anos atrás. A Renata apareceu lá com essa linda tatuagem na cabeça, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Deixa eu conhecer essa mulher. E ela me contou da Pontos Diversos, e eu me apaixonei imediatamente.
Ainda não conseguimos realizar grandes coisas juntos, mas nós estamos construindo, estamos trabalhando nesses 2 anos para poder fazer esse trabalho que vocês fazem tão bem, também trazer aqui para São Paulo. Muito bom, Fernando. Foi um encontro muito feliz mesmo, né? E quanto essa energia, quanto a gente acredita, quanto é forte, né? Quando a gente faz o que a gente acredita, quando a gente tem verdade naquilo que a gente faz, né? Nós fizemos também recentemente um encontro com Raíssa e ela falava bastante, né, dessa perspectiva da verdade, né? Quando a gente faz com verdade, a gente emana essa verdade e as pessoas que têm uma verdade semelhante se reconhecem, né? Eu acho que o nosso encontro foi muito isso, porque no lugar onde eu tinha quase 5.000 pessoas, a gente se olhou e encontrou essa conexão, né? Que foi muito bacana. Carol não e aí, veio quando você diz... nesse encontro, eu só conheci Carol muito depois. Foi, exatamente. Então a gente tem às vezes a sensação, né, de que não realizamos muitas coisas, né, quando a gente fala dessas entregas, mas a construção, né, o caminho, o processo, a travessia é uma construção muito sólida e importante para que a gente tenha grandes realizações, né? Então é exatamente isso que a gente está fazendo. Já voltamos a São Paulo algumas vezes, já construímos um diálogo, né, muito importante com a rede municipal, né? Tive o prazer de você me apresentar a Valdir, né, na prefeitura de Barueri, quem a gente também está construindo e dando passos aí, de conhecendo e relacionando essas afinidades para que a gente possa construir. Outra relação importante, né, que a gente estabelece é a BRH, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos, tem uma conexão muito interessante no Brasil todo, né? Eu sou também aqui da regional, né, da Bahia, Sim. Fico em Salvador, e você aí em Alphaville, né, na Regional Metropolitana Oeste. Então, é importante que a gente dialogue com todas as diferenças, né, essa diversidade cultural que as regiões apresentam, né, e que a gente possa dialogar para encontrar caminhos onde a gente estabelece essas conexões, né, as conexões diversas que a diversidade nos proporciona. Então, eu queria saber de você, Fernando, o quanto você acredita, né, o quanto você, nessas suas experiências de trabalho, você trouxe 2 exemplos aí muito fortes, né, de coisas que a gente também acredita que existem no mundo e que a gente nega. Uma das coisas que a gente sempre fala, né, dentro da Pontos Diversos, na execução da nossa metodologia, é que a gente tem um espaço de mundo que a gente nega e a gente constrói uma outra perspectiva de como será este mundo, né? E aí você deu um exemplo de como foi essa transformação, e o primeiro passo que a gente acredita de tudo isso é a importância do sonho, né? Você trouxe do sonho, depois você pensar na concretização, né, da idealização desse sonho, né, na vida real, e a realização, né, a concretização de todo esse processo. Então, eu queria saber de você, como você, contando dessa perspectiva que você construiu, né, uma trajetória profissional e galgou, né, cargos e acessos, né, em muitas empresas multinacionais, convivendo com esse ambiente multicultural, eu queria que você contasse também exemplos, assim como este que você já trouxe, que foram exitosos e que você vivenciou e presenciou que a diversidade e que a inclusão foram os grandes propiciadores, né, desse desenvolvimento, desses resultados. Então, conta para a gente mais um pouquinho do quanto você acredita da importância da diversidade nesses ambientes profissionais. Veja só, essa questão da diversidade, eu descobri muito cedo, vou dizer, de maneiras positivas e de maneiras negativas, né? Visitando a terra dos meus pais, a pequena cidade de Paraisópolis, quando eu era criança, eu me defrontei com uma realidade, por exemplo, que me chocava. 2 coisas que me marcaram nessa infância. A minha família era religiosa, católica, branca, e fazia parte da elite da cidade, porque meu avô era o delegado da cidade e era uma das maiores autoridades, né? Mas, quando eu visitava a cidade, eu descobri, por exemplo, que eles não admitiam que outras religiões fossem professadas na cidade.
Então, tanto o padre, o bispo e tudo mais, eles expulsavam qualquer tentativa de implantação de uma igreja evangélica, por exemplo, eles eram escorraçados da cidade com a maior cara de pau, né? Segundo, a cidade tinha poucas ruas, tinha assim, tipo 6 quarteirões, né? Não mais que isso, uma cidade na época de 2.000 pessoas. Mas os negros eram os que moravam na periferia da cidade. E eles tinham que ter o clube deles lá, o mundinho deles lá. Eles não frequentavam o mundo dos brancos. E isso me chocou profundamente, né? Porque a minha família nunca processou, meus pais nunca mencionaram ou tiveram gestos que eu pudesse perceber, por exemplo, que a gente pudesse dizer de racista, né? Nós tínhamos amigos negros e de tudo quanto é raça japonesa e tudo mais, lá em São José dos Campos, e na escola também, eu nunca tinha percebido. Mas isso é uma coisa que ficou no fundo da minha mente. Quando eu fui fazer a recrutamento e seleção para a Embraer, eu já tinha passado por uma primeira experiência profissional como aprendiz na tecelagem em Paraíba. Mas ali eu era apenas mais um auxiliar aprendendo uma profissão. Mas na Embraer eu fui contratado porque eu falava inglês e eu faria seleção de pessoas que viriam do mundo inteiro para poder trabalhar na construção de aviões no Brasil, né? E quando você constrói uma fábrica de aviões, que, para você ter uma ideia, em 6 anos, eles já tinham 7.000 funcionários, a gente precisa de todo tipo de mão de obra, né? Então, eu tinha que sair pelo estado de São Paulo, e às vezes até fora do estado de São Paulo, para buscar mão de obra especializada, né? Que na época eram ferramenteiros, fresadores, torneiros mecânicos, pessoas que mexiam com a parte metálica dos aviões, mas também eletricistas, profissionais desse tipo. Mas a grande parte, como em todo lugar, é mão de obra simples, que ajuda, né? São os ajudantes de operação e tudo mais. E eu tinha que fazer seleção. E como eu morava numa cidade interior, as pessoas sabiam que eu trabalhava em recrutamento e seleção. Todo mundo conhece todo mundo. E as pessoas faziam fila na porta da minha casa, todos os dias, inclusive fim de semana, para tentar pegar uma senha, para depois poder ir fazer a ficha na empresa para poder ter emprego. Então, eu comecei a ter esse contato com essa demanda das pessoas que precisavam do trabalho, que queriam trabalhar, queriam ter um bom emprego. E eu estava num empregador maravilhoso, maravilhoso, né? Bom, como recrutamento e seleção, você é o primeiro grande filtro da empresa, né? Então, é ali que você discrimina quem é que vai entrar, quem é que não vai entrar. Você tem critérios técnicos, né? De escolaridade, de competências, mas você também tem o olho no olho, né? Aquele contato com as pessoas, né? Eu me lembro de uma expressão muito curiosa, que as pessoas iam lá e queriam falar com o senhor Fernando, no recrutamento e seleção. Aí saía eu lá, com 20 anos de idade, para atender as pessoas. Aí eles olhavam assim e falavam assim, é você? É você que é o Fernando? Porque era um menino, eles não podiam esperar, né? Que fosse uma pessoa assim. Então, eu percebi que logo no início, que essa questão da pobreza, a questão do trabalho, a questão da luta pela vida, era, na verdade, o discurso dominante. E conseguir colocar e empregar essas pessoas é como se fosse um grande gesto, já uma ação positiva na humanidade, né, na comunidade, de poder trazer essas pessoas para poderem ter esse emprego maravilhoso também. Quando eu vim para São Paulo e fui trabalhar no Citibank, o Citibank era o maior banco do mundo na época, ele está no Brasil há mais de 130 anos, e, naturalmente, não é um banco popular, ele não tinha uma agência em cada esquina, mas ele tinha algumas agências em grandes cidades, em todo o Brasil. E o tipo de pessoas que frequentavam o Citi e trabalhavam no Citi é um padrão de pessoas. E eu tinha que fazer seleção para esse padrão. Mas o Citibank, como empresa multinacional, ele tinha também responsabilidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma lei chamada Lei da Igualdade no Emprego, Equal Employment Opportunity. Então, você tem que dar oportunidade de emprego para todo mundo. E lá, eles já praticavam, na década de 70,
o conceito de cotas. Por quê? Eles entendiam que se não tivesse uma ação afirmativa, uma ação proativa, você não consegue transformar a sociedade. Porque se você depender apenas da boa vontade, como a maioria das pessoas não tem consciência da estrutura da sociedade que nós vivemos, elas nasceram assim, sempre foram assim, né? Então, eles exigiam que a gente tivesse representatividade da sociedade na população que trabalhava na empresa. Então, nós tínhamos que ter uma proporção de mulheres, proporção de pessoas de negros, proporção de japoneses, e o banco, muito inteligente, já sabia naquela época que se eu tinha pessoas negras trabalhando no banco, eu tinha acesso à comunidade negra, e aqueles que pudessem ser bancarizados também poderiam se identificar com o banco. Mesma coisa, as mulheres, nós chegamos a ter uma época, um banco, que era uma filial nossa, depois se tornou o famoso Banco Chase Manhattan. Esse banco era um banco que tinha uma especialidade de mulheres. O talão de cheque era cor-de-rosa, coisas incríveis que existiam, né? Então, eu fui despertado para essa questão da igualdade e da inclusão de pessoas, mesmo no mundo tido como um mundo sofisticado, né? E o Citibank, como você vai encontrar na cultura americana, com todos os efeitos que eles têm, hoje eu tenho consciência disso, mas a minha visão dos Estados Unidos era uma visão muito idealizada, porque eu cresci assistindo filme americano, e o filme sempre passava aquelas coisas bonitas para a gente, né? No filme, praticamente, naquela época, ninguém ia no banheiro, né? Então, é uma coisa assim, só tinha a parte mais bonita e brilhante das pessoas, né? Então, eu nasci e fui criado nesse mundo, né? De desejo, né? De visualização do que seria o mundo ideal. Então, eu percebi que nos Estados Unidos, embora eles tenham, vamos dizer, nos países mais desenvolvidos, embora eles tenham todos os seus problemas, como têm também, eles têm um senso de comunidade muito forte, né? Como eles são pessoas individualistas, eles, quando se juntam, eles fazem um trabalho comunitário muito importante. Então, tudo que existe numa cidade americana tem envolvimento de grupos voluntários da sociedade. Eles se envolvem, se preocupam com a comunidade. Então, essa foi um outro gancho para o mundo do meu trabalho, que era como mobilizar as outras pessoas dentro da empresa para o RH não ser o sozinho, quem estava batendo bumbo e querendo fazer as coisas. Então, por que não envolver as pessoas? Então, quando você faz um coral, você inclui um monte de pessoas e essas pessoas trazem coisas bonitas para os outros e também ajudam a amenizar o mundo do trabalho e dão um propósito de convivência humana muito maior do que aquelas coisas do trabalho. Isso, por exemplo, o Dia do Voluntário, onde todos nós elegíamos algumas entidades e nós íamos passar o dia lá pintando, limpando, consertando, convivendo, lendo para as pessoas. Então, no Citibank eu aprendi essas coisas que são da cultura americana, mas que cabem perfeitamente, são ações que cabem perfeitamente para nós. Vocês veem que eu não sou um especialista no tema, né? Mas eu, como um profissional de recursos humanos, eu fui envolvido por essas possibilidades e eu adotei essas possibilidades como parte do meu trabalho. Mas o mais importante de todos é, além da seleção e do olhar crítico que eu desenvolvi logo no início da minha carreira profissional, de como é que as pessoas vêm para a empresa e ficam na empresa, foi quando eu tive a oportunidade de evoluir, eu fui para a área de treinamento. E aí eu descobri que a palavra-chave chama-se educação, né? Então, é com educação que você consegue transformar o mundo, né? E eu passei a ser um apaixonado pela área de educação, que inclui aspecto de comunicação, né? Então, eu fiz o primeiro jornalzinho, eu que era o que montava, naquela época, a gente montava o jornalzinho colando fitas, colando em fotografias, rodando em mimeógrafo, né? E aí nós fomos evoluindo com a tecnologia e fazendo coisas melhores. Mas a gente fazia o jornalzinho, que era inclusivo, porque nós tínhamos que ter o dia a dia das pessoas, né? Nós fazíamos os programas de treinamento, programas de integração, e essa bagagem que eu fui crescendo, desenvolvendo, ao longo de 16 anos, eu levei para outras empresas que eu fui trabalhar no futuro, né? Então, eu saí do Citibank, eu vou usar uma expressão aqui, vocês vão achar um pouco engraçado, mas
quando eu saí do Citibank, meu próximo emprego foi o Banco Safra. A imagem do Banco Safra no mundo profissional, dos executivos, era mais ou menos assim. É como se eu tivesse saído do convento e entrado por um prostíbulo, né? Porque o Banco Safra era um banco onde as pessoas falavam palavrão, onde as pessoas tinham um tratamento absolutamente discriminatório, era um negócio, um assédio sexual total, e eu caí nesse mundo. E eu agradeço a Deus hoje por ter me dado essa oportunidade, porque eu consegui perceber o contraste do ambiente que eu vivia, um ambiente puro, bonitinho, protegido, onde os donos mundiais da empresa tinham realmente uma responsabilidade social, e caí no banco, onde o foco dele não era esse, simplesmente não era esse. Mas o patrão era. O patrão, que é o José Safra, que acabou de morrer há poucos dias, né? Ele era um homem muito humano, por incrível que pareça. Ele era líder na comunidade judaica. Ele é um judeu que veio. Então, judeu, já começa, né? Você imagina que os judeus sofreram de preconceito no mundo, né? E ele era um judeu do Oriente Médio. Ele nasceu no Líbano, na Síria. Na Síria, depois a família dele passou por Líbano e depois veio para o Brasil. E ele cresceu no Brasil, o pai dele já era banqueiro, e aí ele herdou, e a família dele é uma família de banqueiros. E se você olhar a comunidade de São Paulo, metade do Einstein foi ele que doou. As sinagogas que existem em São Paulo, 40% das sinagogas foi ele que construiu e mantinha. Então, ele era um homem também voltado para a comunidade, embora para o mundo dele, tá certo? Mas eles tinham também na veia essa questão. E aí eu tive um outro choque interessantíssimo. Estou me alongando demais, gente? Vocês querem interromper, fazer conversa? Não, eu tô adorando, eu tô adorando. Eu acho que tá super alinhado e tô ouvindo aqui maravilhada com a sua fala, porque o que você traz é justamente o que você vai interferindo na mudança, na transformação, né? Então, o Safra, eu tive uma outra vivência que até então eu não tinha tido, que era o seguinte: no primeiro dia de emprego meu no Safra, eu entrei, o Safra tem um prédio simplesmente maravilhoso na esquina da Paulista com a Rua Augusta, um prédio que ele construiu, assim, todo de mármore, uma coisa maravilhosa. E quando você entra no banco, ele tem, assim, no térreo, centenas de portas. Você entra no saguão principal, ele é uma praça, com pé direito, assim, sei lá, de 100 metros de altura. Uma coisa, assim, louca, né? E cada porta dessa tinha um guarda. E esse guarda não deixava que pessoas do sindicato que estavam lá fora entrassem. Então, as pessoas do sindicato ficavam lá fora e elas davam um jornalzinho para os funcionários que entravam e para os clientes que entravam. E eu peguei esse jornalzinho, e o título do jornalzinho era O Safrado. Imagina o que o sindicato falava do José Safra e do Banco Safra, né? E aquilo absolutamente me chocou, né? Aquilo me chocou. Então, eu fui tentar entender com o senhor José Safra, com os outros diretores, por quê? E eles contaram de experiências muito ruins que eles tiveram com o sindicato, interferindo na vida do banco. E num determinado momento, o banco era um banco de dono e o dono simplesmente proibiu o sindicato de entrar lá. Então, o sindicato e o banco viviam em guerra permanente, o tempo todo. E eu falei que aquilo não cabia, né? Eu vim do Citibank, onde o Citibank tinha dois mandamentos principais, né? O primeiro é o seguinte: nós somos um hóspede num país estrangeiro, portanto, nós temos que nos comportar como tais, né? Então, a exigência de comportamento para um hóspede é muito maior do que o dono da casa, né? O Citibank se posicionava assim no Brasil, né? Em respeito à cultura e à realidade do Brasil. E o segundo era de que ele respeitava os sindicatos como representante legal dos empregados, mas não delegava ao sindicato o cuidado e o contato e a comunicação com seus próprios empregados. O sindicato também podia fazer, também podia representar, mas o Citibank não abria mão disso. Então, eu me profissionalizei, 16 anos, né? Me profissionalizei aprendendo a lidar com o mundo sindical. E nos 16 anos de Citibank que eu tive, eu não tinha nenhuma
ação trabalhista. Zero. Por quê? Porque todas as pessoas que tinham conflito, que tinham queixas, elas iam para recursos humanos e a gente resolvia. Né? Não precisava do sindicato. Né? O sindicato fazia as negociações sindicais todo ano, os acordos trabalhistas, e a gente adotava. O sindicato queria fazer comunicações deles, eles podiam entrar dentro do banco, falar com todo mundo, não tinha problema. No Safra, não. Então, eu procurei o senhor José Safra e falei, senhor José, eu gostaria de fazer uma tentativa de aproximação do sindicato. Nunca! Esses bandidos, esses salafrários, olha como é que eles me tratam. Falei, pois é, senhor José, é isso que me preocupou, né? Eu estou vendo aqui um jornalzinho onde eles estão chamando o banco de O Safrado. O jornal é O Safrado sobre o Banco Safra. E o seu trabalho, na verdade, o papel fundamental do banco é vender confiança para as pessoas. Quem que vai depositar dinheiro? Quem que vai fazer negócio com quem não confia? Né? E eles estão minando a confiança dos seus próprios empregados, no começo. Então, eu gostaria de pedir autorização para fazer uma tentativa de aproximação. Ele falou, eu não acredito que você vá conseguir, porque eles não são passíveis de diálogos. Mas, esse é o papel, tem que fazer. Então, eu descobri que nós tínhamos simplesmente 2.000 ações trabalhistas contra o banco. O que eu fiz? Eu peguei uma dessas ações trabalhistas que nós já tínhamos perdido em todas as instâncias e já estava no Supremo Tribunal Federal. E era o valor não era tão alto, era um valor, na época, era 1 milhão e pouco, parecia um valor grande, mas para um banco não era nada, né? Nós tínhamos 5.000 funcionários. Então, eu perguntei para o senhor José se eu podia fazer acordo. Por que ele não fazia acordo antes, né? E levava isso até aí? Ele falou, porque o dinheiro é minha mercadoria. Então, quanto mais tempo eu levar para pagar a dívida trabalhista, eu estou com esse dinheiro, eu vou trabalhando com esse dinheiro. E eu faço esse dinheiro render muito mais do que se eu pagasse. Eu, de novo, voltei a ele com qual o propósito, né? Eu falei, tá bom, do ponto de vista financeiro, o seu raciocínio está correto. Mas do ponto de vista de sociedade, de instituição que quer que se perpetuar, isso não vai funcionar, né? A gente vai ser sempre um banco de elite, para elite, e o senhor tem um propósito aqui, por exemplo, de ampliar o banco e ser um banco de varejo. Nós vamos abrir aí não sei quantas agências nos próximos anos, para isso que eu estou aqui. Então, a gente precisa realmente começar a mudar essa visão. Então, ele me autorizou a ir em frente, e eu procurei o sindicato e propus um acordo, né? Eu falei, olha, sei lá, essa ação trabalhista é de 1,5 milhão, eu vou te pagar 1 milhão e a gente faz um acordo. E o sindicato falou, não, ele não levou até o Supremo Tribunal, agora eu quero cada centavo dos 1,5 milhão, né? Eu falei, olha, se eu falar para o seu Zé que você vai cobrar os mesmos 1,5 milhão, ele não vai topar. Nós estamos dando o primeiro passo aqui. Nós estamos começando a caminhar juntos de novo, a reconstruir. Então, eles aceitaram tirar 100 mil reais do valor. Então, em vez de 1,5 milhão, era 1,4 milhão. O valor não são esses exatamente, mas essa é a ordem de grandeza, né? Mas eles fizeram uma exigência. Eles disseram o seguinte, olha, nós queremos que você faça um cheque individual para cada funcionário beneficiado. Nós vamos fazer uma festa, um churrasco que vocês vão pagar. E você vai estar lá presente e nós vamos estar entregando o cheque para cada funcionário. Era uma ação trabalhista referente a planos econômicos. Lembra? Aquele plano cruzado, plano real, aquela coisa toda, né? Então, era uma coisa técnica que o banco jamais ganharia. E não tinha nenhum sentido. Era apenas por briga mesmo com o sindicato. Então, conseguimos fazer o acordo, gente. E aí eu fiz a minha exigência. Falei, eu topo. Só que é o seguinte, a partir de amanhã, não existe mais o jornal O Safrado. Vocês podem continuar fazendo o jornal, dizendo o que vocês querem dizer, que é direito de vocês, eu não tenho como interferir. Mas vocês não podem ter um jornal chamado O Safrado. Vamos começar a mudar essa história. Deem outro nome. O bancário, o bancário guerreiro, fala qualquer coisa. Mas não pode ser. E eles mudaram o nome. Eles mudaram o nome na época, agora já nem me lembro qual nome que era, mas era um nome absolutamente neutro, né? E esse foi o primeiro passo. A partir dessa data, eu nunca mais tive uma ação trabalhista movida pelo sindicato. Porque todas as pessoas que iam no sindicato reclamar, o presidente do sindicato ligava para mim. E eu ia analisar o caso, e se o banco, por exemplo,
uma pessoa grávida foi demitida. Não pode. Simplesmente não pode. E a lei não permite que você indenize, pague 10 meses porque a pessoa vai ficar 10 meses estável. Não. A estabilidade é a estabilidade do emprego. Ela tem que continuar no emprego durante 10 meses. Na época era, não me lembro agora o número de meses, mas é dessa ordem de grandeza. Enfim, nós passamos a resolver as coisas pelo diálogo. E o número de ações foram caindo. Quando eu saí do banco, 6 anos depois, o banco tinha cerca de 400 ações trabalhistas que ainda estavam sendo resolvidas. Então, essa mudança me tornou... eu passei a acreditar que é possível diálogo, mesmo numa situação de alto conflito, que é possível encontrar um ponto comum, que é possível encontrar um interesse comum, né? Cada parte tem o seu interesse, né? E nessa hora, eu, por exemplo, que cresci com uma visão de mundo assim muito, muito positiva, né? Eu sou aquele cara que eles chamam de bonzinho, né? Que eu quero entender o que o outro precisa e tal. Eu aprendi no mundo da negociação que você tem que defender uma tese, um ponto de vista, e você tem que ceder para conseguir chegar no acordo. Mas o outro tem que responsabilizar pela parte dele. Ele tem que crescer e aprender a negociar por ele, e você negocia por você. Mas juntos, vocês vão chegar num acordo. Se você é paternalista, você quer resolver, fazer pelo outro, não funciona. Não tem vida longa. Isso, logo em seguida, fracassa, porque isso não entrou no âmago das pessoas. Bom, gente, isso é mais uma história aí da minha linda história profissional, da qual muito me orgulho e onde eu aprendi muito. E me levou, mais tarde, a procurar a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Em 1999, eu sempre fui aficionado à tecnologia e eu levei uma proposta para a ABRH de fazer um Fórum Nacional de Tecnologia para Recursos Humanos. E eu criei esse fórum, então, e fui 2 anos presidente desse fórum. E esse fórum acontecia junto com o CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, que é um evento que acontece há 50 anos, né? E eles me deram 2 dias de fórum e 2 dias de CONAR. Mas o sucesso foi tão grande que eles resolveram juntar o CONAR com o fórum e tornar apenas o CONAR com a dimensão de tecnologia. E eu fui presidente do CONAR por 2 anos também. E levei muitos amigos, muitos executivos de recursos humanos, amigos, para lá. E eu passei a tratar a BRH como o meu trabalho comunitário. Então, o meu trabalho comunitário era trabalhar para a comunidade de recursos humanos, para conscientização, para que eles pudessem ser agentes de mudança nas empresas, como eu acreditava que era o meu papel, ser agente de mudança, né? Não é um sindicato para defender direito dos profissionais. Não, é para transformar a sociedade através do trabalho de recursos humanos, de uma maneira estratégica, de uma maneira competente, uma maneira profissional. E desde então, eu faço parte da BRH. Em 2014, quando eu me aposentei da minha vida executiva, achei que nunca mais ia ser diretor de empresa, continuo sendo hoje, né? Embora, vou dizer assim, eu sou um diretor visitante, né? Mas eu acabei, faço período integral lá, é minha base total. A Renata já foi lá me visitar uma vez, né, Renata? Lá na época era Bispro, né? Agora é Altio. E desde então eu fundei a BRH lá em Alphaville, que é a regional, porque Alphaville é uma ilha, é um paraíso no meio do mundo de pobreza, né? Lá é uma das regiões mais ricas do Brasil, é o 5º maior PIB do Brasil, tem as maiores empresas do Brasil e de serviços, um lugar lindo, maravilhoso, mas circundado por cidades dormitórios, com pessoas muito pobres, né? Então, eu achei que lá era um ambiente que podia fazer um trabalho bacana, e estou lá, então, desde 2014, também na BRH. Uau, Fernando, é sempre uma inspiração lhe ouvir, né? Passaríamos aqui dias e horas e dias lhe ouvindo. E quando você traz exatamente o espírito da virada da diversidade, né? A gente olhar para pessoas que já estão fazendo desde muito tempo ou de recentemente, mas que estão fazendo um movimento, né? A partir das suas crenças, a partir do seu propósito e a partir de um lugar onde é possível, né? Um mundo melhor para todos.
né? E isso é princípio, né? Isso é maneira de se posicionar, isso é fazer uma coisa que você traz de uma maneira muito importante já, né? Bem enraizada na sua presença, que é essa perspectiva da educação, né? Que todo processo ele tem que ser formativo, ele tem que ser de desenvolvimento, né? Essa perspectiva de evoluir para servir, né? Que é muito, muito importante. Então, a gente sempre traz essa perspectiva da ONU, né? Para que haja diversidade no trabalho, é importante a gente reconhecer, né? As desigualdades e a gente promover ações, né, de redução das desigualdades. Você traz uma coisa também que é muito importante na sua fala, que é essa perspectiva da educação, né, de letramento das pautas, né? A gente precisa conhecer e reconhecer e combater esses ismos e as fobias, né, que são muito presentes num padrão dominante, né, que é pautado pela branquitude, pela masculinidade, né, pela heteronormatividade, pelo capacitismo, e isso é parte do mundo, né, que a gente nega. E as ações de promoção da igualdade, né? Então, se há um mundo desigual, a gente precisa de ações para que a gente promova a igualdade e faça isso de uma maneira consciente, né? Ampliando a consciência. Então, é muito caro para a gente essa parceria com você, essa experiência toda. É muito importante também que a gente possa partilhar de caminhos, de travessias viáveis, né? Você trouxe exemplo da sua presença em grandes estruturas, de conseguir modificar grandes estruturas, né? A gente tem algumas propostas de caminho, né? Da parte educativa, daquilo que a gente acredita também, através do nosso programa Nossa Travessia, que trabalha com muitas formações. A gente tem uma formação em humanidades, que trabalha com esses letramentos das pautas, né, de diversidade. A gente tem também o nosso Clube da Diversidade, que é um lançamento também agora da campanha da virada, que é que você possa se associar, né, e garantir esses conteúdos que são fundamentais, né, que a gente possa ter acesso ao Clube da Diversidade com esses conteúdos que são exclusivos e que são de produção, né, interna e coletiva, para que a gente possa partilhar isso. E nós temos também uma proposta que aí entra muito a nossa parceria, né, para que a gente possa fazer uma avaliação, que a gente possa trilhar juntos uma jornada de soluções viáveis para organizações, né? Como você bem disse, o trabalho é não só porque a gente passa, né, grande parte do nosso tempo, mas porque traz autonomia, né? Porque traz empoderamento e acesso aos diversos outros lugares sociais. Então, há pontos aí, junto com vocês, junto com todas essas pessoas que estão passando, trazendo as suas histórias, nos motivam e fazem com que a gente ache que a gente não está maluco sozinho, né? A gente teve um diálogo com o Thomas, e às vezes a sensação que a gente tem quando a gente tem uma crença muito forte no mundo que está dizendo exatamente o contrário, né? Onde a prática comum é exatamente o contrário, a gente se sente, né, talvez não tão potente, ou que a gente fala, será que é isso mesmo, né? Mas eu acho que essa convicção, essa certeza, esse caminho, quando a gente encontra pares, fica muito maior e é muito mais potencializador, como você bem disse, né, do diálogo, das intervenções e da potência que tudo isso traz. Então, Fernando, muito obrigada por sua presença, muito obrigada por sua existência, né, em todos os espaços que você pode compartilhar essa sua experiência, que é lindíssima, além da pessoa lindíssima que você é, que muito nos inspira mesmo, de fato. Muito, muito grata, e vamos lá, vamos juntos. Passo a palavra para a Carol, para ela fazer as considerações finais, e devolvo para você. Muito, muito grata. A Ponto Diverso agradece demais a sua presença. Eu quero agradecer também muito, né, considero que sua história, ela é digna de que a gente conheça mesmo, porque você indica caminhos muito claros de como tornar o mundo melhor. E não só caminhos claros, como você indica passos, né? Tem como começar, vamos começar por aqui. Então, sua experiência me trouxe essa perspectiva, assim. Não é uma coisa aleatória, não é um sonho de
utopias, né? Não é uma coisa que está distante, né? Há uma possibilidade de fazer isso na prática, e você traz nessa história que você trouxe, que é a história da sua trajetória, né? Inclusive pessoal, de como começar e como fazer. E a cada passo que você vai trazendo para a gente na sua história, você vai demonstrando o quanto que os desafios, mesmo sendo como todo desafio né? Às vezes difícil, né? Às vezes impactante, né? Mesmo assim, é importante, né, que a gente faça, é importante que a gente tente, e você termina sendo aqui, né, a representação de uma pessoa que dedicou uma vida inteira a, nos seus lugares, contribuir para o mundo de uma forma geral, e isso, para mim, é uma coisa, assim, como Renata falou, agradecer pela sua existência, né, é muito bonito ouvir você, e a gente considera você parte, assim, do que a gente acredita de verdade, né, eu considero agora mais ainda. Muito obrigada, Fernando, e aí já aproveito também para agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, e dizer que é isso, né, existe como, você traz a prova disso. Obrigada. Eu vou passar a palavra para você, agradecer a Luísa, bom dia para vocês. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obviamente que ao longo dessa minha trajetória, as realizações que nós temos só foram possíveis porque eu conheci pessoas como vocês, né? Pessoas que dedicam a vida, na verdade, integralmente a fazer esse trabalho, inclusive profissionalmente, né? Para mim, era uma coisa que eu fazia no meu trabalho, né? Eu fui construindo a minha carreira, fui construindo o meu trabalho, e essa era uma dimensão que, graças a Deus, foi possível incorporar, né, e praticar, e que me deu propósito, me deu senso de propósito, que deu sentido no meu trabalho. Eu agradeço muito a vocês, que são realmente os verdadeiros guerreiros aí na sociedade, que dedicam 100% da vida a vocês, e o bacana, como vocês, é a competência, né, fazer isso com competência, não é com amadorismo, né, com amadorismo a gente não vai muito longe, né, mas com competência, profissionalmente, empresarialmente, né, a gente poder fazer esse trabalho de transformação da sociedade. Agradeço muitíssimo, eu me retroalimento o tempo todo conversando com pessoas como vocês, vocês ajudam a superar minhas frustrações e a continuar acreditando e lutando. Um beijo bem grande para todos vocês e a todo o público que vai nos assistir. Obrigado, tenham todas e todes uma excelente semana e até a próxima entrevista. Muito grata.